O Hora News Espírito Santo começa agora e esses são os destaques desta quarta-feira. Presos suspeitos de balear estudante em ônibus do Transcol. O caso aconteceu em junho. A operação da Polícia Civil apreende quase 1 milhão de cigarros irregulares. Ferrovia Vitória Rio é apresentada em Cachoeiro. O projeto vai custar 7 milhões e meio de reais. E ainda você vai conhecer a história de superação de 2 lutadores capixabas. O Ministério Público Estadual anunciou que vai recorrer da absolvição do ex-policial civil Cláudio Batista, o Calu. Ele era acusado de ser um dos mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins Filho em 2003. A apelação será formalizada até essa sexta-feira. Durante o julgamento, um dos mais longos da história do Espírito Santo, o Ministério Público Estadual sustentou que o coronel reformado da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira e Calu foram mandantes da morte do juiz Alexandre. Mas o ex-policial civil foi julgado e absolvido de todas as acusações. O coronel Ferreira, por sua vez, foi condenado a 23 anos de prisão por crime de mando e formação de quadrilha. O juiz Alexandre Martins tinha 32 anos quando foi executado a tiros no dia 24 de março de 2003. Ele investigava o envolvimento de policiais, autoridades e até mesmo de juízes com crime organizado aqui no Espírito Santo. Foi preso na manhã de hoje o suspeito de balear um universitário durante um assalto a um ônibus em Cariacica. O caso aconteceu em junho. O jovem Rafael Casagrande sobreviveu. Jefferson Silva Lousada, 21 anos, e Hudson Gomes Rodrigues, 18 anos. Os dois são suspeitos de balearem o estudante universitário Rafael Casagrande de Oliveira, 22 anos, em junho desse ano. Eles foram apresentados na manhã desta quarta-feira em Vitória. Jefferson foi preso 18 dias depois do crime e, por meio dele, a polícia chegou até Hudson. Vítimas e testemunhas que reconheceram, sem sombra de dúvida, o Jefferson como autor do crime. Diante de todas essas provas, o Jefferson confessou a sua participação no assalto, bem como entregou o segundo elemento, o Hudson. As roupas usadas por eles no dia do crime foram apreendidas pela polícia. Nas imagens gravadas pela câmera do ônibus, mostram os dois entrando no coletivo. Jefferson está na traseira. É ele que atira na vítima. Segundo a polícia, Jefferson e Hudson são responsáveis por vários assaltos na Grande Vitória. E o que chama a atenção é a audácia dos dois. Minutos depois de terem assaltado e baleado o estudante universitário em Cariacica, eles foram para Vitória e lá fizeram mais 10 vítimas, também em transporte coletivo. Ele mesmo confessa que praticava inúmeros crimes de roubo a ônibus nos municípios de Vitória e Vila Velha e que estava migrando para o município de Cariacica, onde ele reside, e creio que ele evitava assaltar nessa região, já que ele é morador do município. O crime aconteceu no dia 1º de junho, dentro de um ônibus do sistema Transcol em Bela Aurora, Cariacica. Rafael voltava da universidade e desceria no próximo ponto, quando foi baleado. O Supremo Tribunal Federal discute acabar com o crime de porte de drogas para consumo próprio. E esse é o tema da nossa enquete da semana. Você acha que o consumo de drogas deve deixar de ser crime? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. O tema da enquete é polêmico e para falar sobre a possibilidade da liberação do porte de drogas para consumo próprio, eu converso agora com o especialista em dependência química, Dr. João Schecker. Doutor, boa noite. Boa noite a todos. Doutor, um tema polêmico, hein? É muito complicado isso. É complicado pelo seguinte, a questão da portabilidade da droga, sem transformar o usuário em um criminoso, eu acho que é muito positivo. Por um lado, porque você prender o indivíduo porque está carregando uma maconha, uma coisa, eu acho isso um absurdo. Agora, teríamos que oferecer, talvez, na minha ideia, pontos para ele ir lá comprar isso, porque senão é legal portar, mas é ilegal comprar. Quer dizer, se regularizar a portabilidade, tem que também que regulamentar o uso. A venda. A venda, porque senão eu posso carregar, mas onde é que eu vou comprar um negócio desse? Isso é um item. O outro é o seguinte, o fato de legalizar não significa que vai acabar com um crime. Você acabou de falar agora em cigarro, 1 milhão de cigarros aí
contrabandeados. Então isso é muito complicado. Em princípio, eu não vejo muita vantagem. Nesse momento, eu não sou totalmente a favor. Quer dizer, então sua posição nesse momento é contra essa liberação? Sem um melhor conhecimento, uma melhor discussão, uma melhor definição disso tudo, nesse momento eu sou contra. Mas qual é o ponto que mais incomoda o senhor aí nessa discussão? Por exemplo, no momento que ficar lícito usar droga, eu acho que vai estimular o consumo aumentado da droga. Quer dizer, eu agora posso usar, vou usar. O que acontece com o indivíduo que usa drogas? Ele vai ficar fora do seu próprio controle, é um indivíduo que poderá eventualmente provocar violência, agressividade, crises de paranoia pela rua fora, entendeu? E isso, como você vê, a pessoa que bebe muito fica fazendo uma opção de bobagem pela rua fora, você vai encontrar isso também no indivíduo usando cocaína, anfetamina, metanfetamina ou coisa assim. Existem pontos positivos aí na opinião do senhor? Olha, eu costumo dizer o seguinte, nada nesse mundo é completamente certo e nem completamente errado. Eu uso o seguinte exemplo, se você pegar um relógio agora e parar o relógio, 2 vezes por dia ele vai estar certo. É óbvio. Mas a maior parte do dia ele vai estar errado. Então, pontos positivos há. Toda vez que você começa, até a sociedade discutir esse assunto, já é um ponto positivo. Agora, liberar isso assim, sem maior discussão social, eu vejo isso complicado. Agora, doutor, quem é a favor desse projeto diz que cada pessoa é responsável por seus atos, né? Tem que balancear isso aí também, né? É verdade isso. Mas o indivíduo, a meu ver, só é responsável pelos seus atos até usar a droga. Depois não é mais responsável por nada, ele fica transtornado. O indivíduo usou a droga, ele perde a condição de ser um cidadão de juízo, né, autônomo. Ele agora está sob efeito de uma substância psicoativa. É meio arriscado isso. O senhor falou aí do estímulo, né, que essa liberação ela pode causar. Quais são os outros riscos aí que o senhor vê nessa medida? Então, o estímulo ao uso da substância, se não houver pontos onde o indivíduo vai lá comprar ou adquirir a droga, você vai estimular o tráfico, porque agora eu posso comprar em qualquer lugar, ou eu posso comprar de um traficante, ou coisa que vale. Então, eu acredito que pode estimular o tráfico, indiretamente. Agora, como pesquisador que o senhor é no assunto, cabe ao Supremo discutir aí essa questão? Decidir por isso? É difícil essa resposta, porque o Supremo ele regulamenta leis, né? É o Poder Legislativo que legisla, que cria essas leis. Agora, como se supõe, os ministros lá, Supremos ministros, eles têm que analisar as leis sob diversos aspectos. Predominantemente, o mais importante é o aspecto social, o benefício que uma lei dessa pode trazer à sociedade. Eu acho que é válido eles discutirem sim. Eu não sei se é válido eles disserem sim, sem conversar com a sociedade de um modo geral. Agora, doutor, independente disso, droga no Brasil, as pessoas têm um acesso muito fácil a ela, né? Muito fácil, banalizado. E como... Não só drogas ilícitas, né? Drogas ilícitas se pode a todo momento, em qualquer lugar, né? Abuso é uma coisa muito séria. E outra coisa, você pegar essas pessoas que estão usando e botar na cadeia, é pior. Então, se você vai trabalhar no sentido de permitir o uso, é necessário não deter esse indivíduo, botar numa cadeia, ele vai sair pior. Mas talvez oferecer logo um tratamento para que o indivíduo possa sair disso sem maiores prejuízos. Tá certo. Doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui no Hora News. Eu agradeço o convite e pode me considerar à sua disposição, viu? Muito obrigado. As portas estão abertas. Muito obrigado. Bom, a quinta-feira vai ter céu encoberto em todo o estado e a temperatura continua amena em todas as regiões. Pode chover fraco na região sul, nordeste e na Grande Vitória. Para as demais áreas não há previsão de chuva. Uma operação da Polícia Civil apreendeu quase 1 milhão de cigarros irregulares na Grande Vitória. 21 pessoas foram detidas.
As embalagens são parecidas e tem até o selo. Olhando assim, fica difícil dizer qual é o cigarro original. Com a ajuda de uma lanterna, o delegado aponta a diferença. Veja que o selo do maço falsificado reflete a luz ultravioleta. Durante 2 dias, 80 estabelecimentos comerciais da Grande Vitória passaram por vistoria. O resultado? 1 milhão de cigarros foram apreendidos. São produtos falsificados e com venda ilegal no comércio brasileiro. Parte desses cigarros veio de fora do país. Alguns são falsificados aqui no Brasil mesmo, em fábricas nacionais. E outros são produzidos no Paraguai e encaminhados para cá. Como que eles entram aqui? A maioria das rotas é através da rodovia mesmo, né? Através das rodovias e através das fragilidades que a gente encontra nas nossas barreiras. De acordo com a polícia, os cigarros irregulares não são submetidos ao controle das agências regulamentadoras. Não se sabe quais são as substâncias que estão presentes nesses produtos. Além das substâncias nocivas que o cigarro já apresenta, eles podem conter outras substâncias que podem prejudicar ainda mais a saúde. Como já houve relato que foi encontrado nesse tipo de cigarro, pelos de rato, pó de giz, cera, níquel e outras coisas nocivas à saúde do consumidor. Além de fazer mal à saúde, a venda irregular de cigarros causa um grande prejuízo aos cofres públicos. Para se ter uma ideia, a mesma quantidade de cigarros circulando legalmente corresponde a uma arrecadação de R$ 162 mil em impostos. Um pacote com 10 maços de cigarros custa no mínimo R$ 45. Já a mesma quantidade de cigarros irregulares custa bem menos, R$ 12. Segundo a Associação Nacional de Combate ao Mercado Ilegal, a falsificação e o contrabando de cigarros no país causam prejuízo da ordem de 100 bilhões de reais por ano. A ilegalidade no Brasil está na ordem de 100 bi ano de perdas que o Brasil sofre por conta da ilegalidade dos produtos ilegais que circulam no mercado brasileiro. Até agora, 21 pessoas foram detidas. Elas são acusadas de praticar crime contra marcas, assinaram termo circunstanciado e foram liberadas. A polícia ainda investiga se houve contrabando. Eles sofreram o procedimento pertinente, né, da lei contra as marcas, aqueles que a gente achou o cigarro de origem nacional falsificado, e eles ainda têm um procedimento a responder, né, que seria o crime de contrabando ou outras falsificações que a gente ainda vai analisar, dependendo do resultado das perícias. Agora vamos a Cachoeiro de Itapemirim com Deise Melo, que tem as notícias do sul do estado. Boa noite, Deise. Boa noite, Sérgio. Foi apresentado em Cachoeiro de Itapemirim o projeto da Ferrovia Vitória-Rio. Serão 600 quilômetros de ferrovia com um custo de 7 bilhões e meio de reais. O evento reuniu principais lideranças políticas e empresariais do sul do estado. O projeto foi apresentado pelo subsecretário de Transportes do estado do Rio de Janeiro, Delmo Pinho, e técnicos que elaboraram toda a obra. Hoje a gente veio aqui com o objetivo de apresentar o projeto da ferrovia, tirar as dúvidas dos empresários locais e também coletar informações de cargas que podem ser movimentadas pela ferrovia. Fazer ampliar os nossos negócios aqui, especialmente o setor de roças ornamentais, mas acima de tudo trazer também novas empresas, novos investimentos para a região. A ideia para a construção da ferrovia nasceu em 2008, mas somente em 2013, depois do acordo fechado com o estado do Rio de Janeiro, é que os trabalhos efetivos começaram. Serão cerca de 600 quilômetros de ferrovias que ligarão Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, um investimento inicial de cerca de 7 bilhões e meio de reais. Nós temos 17 portos que nós vamos interligar através dessa ferrovia Rio Vitória. Então ela vai formar um conjunto logístico e portuário que não existe igual na América Latina. Esse é o único projeto de ferrovia que está sendo elaborado pelo estado. Essa foi a 4ª audiência. A gente já vem trabalhando há 2 anos fortemente nesse projeto da ferrovia. A gente trabalha junto com o governo do Rio de Janeiro em uma parceria que a gente fez. Então, a nossa expectativa é a melhor possível e a nossa perspectiva é que em 2017 as obras sejam iniciadas. Sérgio, boa noite e até amanhã. Até amanhã, Deise. Agora a gente vai a Linhares com as notícias do Norte Capixaba. Boa noite, Juliana Dias.
Boa noite, Sérgio. O número de doações de sangue no Hemonúcleo de Linhares diminuiu drasticamente. Os estoques estão quase zerados e tem preocupado os responsáveis pelo setor. Milhares de pessoas precisam receber doações de sangue diariamente no estado. Em Linhares, não é diferente. Normalmente, o hemonúcleo do município recebe de 30 a 40 doadores por dia. Só que esse número, nos últimos 3 meses, reduziu. Agora, a média é de 20 doadores dia. Às vezes nós temos uma diminuição do número de doadores, seja pela coleta de café, seja porque está tendo algum episódio de dengue, ou que diminuir o número de cirurgias. Então, isso é sazonal. Para você de casa ter uma ideia da real situação do hemonúcleo daqui do município de Linhares, as geladeiras se encontram assim. Os estoques estão abaixo da média e os tipos O negativo e O positivo estão praticamente em falta. A gente tem uma convicção, a gente precisa de todos os sangues, O negativo, O positivo, A positivo, A negativo. Então, quem puder doar, quem puder vir doar, homem deve comparecer a cada 60 dias, que pode aparecer, com no máximo 4 doações por ano, e as mulheres no máximo 3 doações por ano. A redução de doações vem preocupando profissionais da área da saúde e também muitos pacientes que precisam receber sangue e ficam à mercê da consciência da população. Gidalva é exemplo e incentivo para muita gente que tem receio de fazer esses gestos de solidariedade. Ela já é voluntária há mais de 5 anos. Doando sangue, você está salvando vidas. E é um componente que você não acha em farmácias para comprar, é só doando. E é bom lembrar que uma única doação pode beneficiar até 4 pacientes. Por hoje é só. Voltamos à Vitória com você, Sérgio Rangel. Obrigado, Juliana. E a seguir, festa no aeroporto de Vitória para receber a dupla capixaba de futevôlei Bruno e Alemão. Dois caminhões pegaram fogo após baterem na BR-262, deixando uma pessoa morta no início da tarde desta quarta-feira. O acidente foi na localidade de Pinga do Fogo, zona rural do município de Conceição do Castelo, no sul do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao fazer uma curva, o motorista de um dos caminhões perdeu o controle da direção do veículo e bateu no outro veículo que seguia no sentido contrário. O caminhoneiro que provocou o acidente morreu no local e o outro foi levado com ferimentos leves para o hospital em Venda Nova do Imigrante. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, havia muita neblina na rodovia quando o acidente ocorreu. Os 2 veículos tinham placas de Minas Gerais. E agora a gente traz a notícia do litoral norte capixaba com Anselmo Scandiani. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Sérgio. Boa noite para você que acompanha o nosso telejornal. Queda na colheita da banana no interior de Anchieta preocupa os produtores. A banana, que já esteve por muitas vezes liderando as altas de preços no mercado agrícola, hoje está em baixa, tanto na produção quanto na comercialização. Nós viemos até esta plantação de banana na comunidade Córrego da Prata, em Anchieta, conferir essa queda extrema do produto. Queda tanto na produção quanto também na venda da banana, 75%. Da associação saía cerca de 8 caminhões, com quase 80 toneladas por mês. E agora somente 2 caminhões, não é isso, Valceni? Isso. Por que dessa queda? Porque isso é em virtude da seca, que assolou a nossa região aqui desde dezembro do ano passado até abril desse ano,
Então o sol foi muito forte e a banana por ser é uma planta muito sensível. Esta plantação tem mais de 9.000 pés de banana espalhados ao longo de 5 hectares e é uma das que mais produzem para a Associação dos Produtores de Banana da região. A expectativa do produtor é que esta fase de baixa nos preços passe logo. Já tem expectativa que já vai, a partir de novembro, dezembro, agora no final do ano, já começar a voltar a produzir, não talvez totalmente aquela produção, mas já melhorar a produção. Toda a produção da banana na região vai para o Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio. É com você, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Anselmo. Você vai acompanhar agora uma história do Ramon e da Luana. Eles são lutadores de artes marciais que não têm onde treinar e encontraram em um parque aqui em Vitória o caminho das medalhas de ouro. Campeões sul-americanos nas artes marciais. Uma história de superação e que mostra a garra do atleta capixaba. Com o fechamento do projeto Fly Society no Itararé, Ramon Gonçalves e Luana de Lima passaram a treinar no Horto de Maruípe. Mas nem a falta de estrutura conseguiu derrubar os capixabas e as medalhas continuaram a vir. Enquanto a gente não conseguir um apoio, um espaço físico, a gente vai estar caminhando nesse espaço aqui, que é o Horto de Maruípe, e é o local mais próximo da galera da região aqui, que é a galera que já estava com a gente, que é a galera aqui do Itaré, do bairro da Penha, Bonfim, e entre outras regiões, Santa Marta. Então, por enquanto, é esse espaço aqui que a gente tem hoje para treinar. Luana de Lima é uma outra referência para os iniciantes nas artes marciais. Superando as adversidades, no primeiro ano de competição internacional, conseguiu medalhas de ouro, prata e bronze. Quanto mais difícil, maior vai ser minha vontade de treinar, porque vou mostrar para todo mundo que um espaço assim não significa nada, o que importa é meu desejo, né, de chegar onde eu quero. O projeto, que hoje não recebe nenhuma ajuda ou patrocínio, ainda tem muitas outras competições pela frente. Mas competir e ganhar mais medalhas é o desafio. Tem campeonato em Minas, tem campeonato no Paraná, mas é aquilo, a gente tem que torcer por alguma alma boa, um anjo da guarda que gosta da gente, gosta do projeto, ajude a gente com algum patrocínio. Festa no aeroporto de Vitória para receber a dupla de futevôlei formada pelos capixabas Bruno e Alemão. Eles ganharam o título mundial de clubes na Tunísia. A chegada no aeroporto de Vitória foi assim: gritos, apitos e cartazes, um carinho dos amigos e da família. Está satisfeita com o título que ele trouxe para o clube, para o capixaba? Muito, muito. Inclusive, quando ele saiu, eu falei, meu filho, Deus vai te honrar. E aí ele falou, não, mãe, até que se eu não ganhar o título e tal, mas pelo menos eu estou indo lá, estou conhecendo outro tipo de jogo. Eu falei, meu filho, mas Deus vai te honrar. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui dando esse testemunho. A saudação foi especial. No rosto da dupla, só sorrisos. Bruno e Alemão chegaram exibindo a medalha e o troféu que conquistaram no último sábado no Campeonato Mundial de Futevôlei na Tunísia. Eles representaram a Desportiva Ferroviária. A dupla fez história para o Espírito Santo e também para o Clube Capixaba. Eles conquistaram pela primeira vez o Campeonato Mundial Interclubes de Futevôlei. É emocionante porque eu faço esporte desde 7 anos e eu sempre tive esse sonho de representar o meu estado, porque a gente ia jogar por outro time, a gente ia jogar por São Paulo. Eu falei, não, vamos acreditar, porque eu queria quebrar esse paradigma de no Espírito Santo representar outros times, e eu falei, não, um dia nós vamos vencer e vamos vencer pelo time da casa. Tá representando o nosso estado aí mundialmente, sem dúvida é uma emoção. Tô até meio que emocionado aí em estar falando aqui com vocês, mas é a felicidade máxima que eu acho que o atleta pode atingir, e trazer o título para casa, para o Espírito Santo, sem dúvidas, foi o mais importante, e representar a camisa desportiva lá foi muito bom, muito bom. A dupla venceu a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. Bruno está entre os 5 melhores jogadores de futevôlei do Brasil. O resultado foi com intenso trabalho. A gente tem treinado 2 períodos no dia, de 8 da manhã, às vezes até 5 da tarde, pausa para pilates, para academia, natação, então é um trabalho muito sério, é um trabalho a nível de atleta olímpico, e os resultados não vêm à toa. Muito sacrifício, abdicamos de trabalho, de família, nós estamos viajando 6 finais de semana seguidos, tem mais ou menos, acho que uns 2 meses que eu não fico em casa. E se depender da dupla, vem
mais conquista por aí. Sem dúvida a gente vai continuar batalhando, se esforçando e se dedicando cada vez mais para poder levar o esporte capixaba ao topo aí do mundo. A comemoração não foi só no aeroporto. A dupla saiu no caminhão do Corpo de Bombeiros. Eles desfilaram pelas principais avenidas da capital. Parabéns aos campeões. E o Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal simnoticias.com.br. Uma boa noite para você. Record News, a líder em notícias.